E aí, gente, boa noite. Hoje, novamente, quero abordar um outro tema que não é sobre informática, né? E eu peço desculpa aí para quem está vindo dos meus canais de onde eu faço live, e de onde eu envio vídeos também sobre tutoriais de informática, que agora eu estou abordando um pouquinho de outros temas, um pouquinho sobre outros temas que não são relacionados a tutoriais de informática, nem nada do tipo, nem sobre jogos ou PC game ou coisas relacionadas a esse tema. Mas eu acho interessante entrar nessas abordagens, até para quem é profissional de informática como eu, quem trabalha com isso, né? E para quem é meu telespectador de muito tempo aí, que tá vendo, pô, o cara tá gravando vídeo sobre budismo e tal, mas eu sempre gravei vídeo sobre budismo. Eu sempre gravei alguns vídeos também falando sobre filosofia, assuntos mais dessa área. E eu gosto de englobar essas abordagens como um todo, para que sirva em qualquer aspecto, tá? Não só focado numa coisa só. Então hoje eu vou falar sobre erros, sobre cometer erros, e se é normal, se é natural cometer erros ou não, né? Bom, primeiramente vamos falar sobre o que é certo e errado, né? Essa definição de certo e errado, ela pode ter dois princípios, né? O primeiro princípio é o princípio lógico, o princípio do fato, da coisa concreta, né? O fato concreto, o princípio desse fato concreto, ele tem lógica, né? É baseado no raciocínio, no estudo, e tem o princípio da opinião. Vocês estão cansados de saber sobre esses princípios, né? Principalmente no mundo que a gente vive hoje, que é a polarização política, né? Onde um fala que é certo, uma coisa que não tem fundamento, né? Não é um fato. Então, o princípio da opinião é quando você tem opinião de que aquilo é certo para você e para outra pessoa a opinião dela também é certa e para outras pessoas vai ter a opinião de que aquilo é errado. Então, opinião não determina um fato. A opinião não determina um fato concreto e uma lógica. Ela não tem raciocínio, ela tem só emoção, né? Quando você dá uma opinião, é o seu ego falando uma coisa que é confortável para você ou não, e daí ela passa a ser apenas uma emoção, ela não tem fundamento nenhum, nem científico. Agora, quando a gente for entrar nessa questão de erros, né, de cometer erros, eu acredito que seja normal cometer erros. Então, errar é normal. E nós como sociedade, nós precisamos errar um pouco, porque é a partir do erro que a gente passa a refletir e passa a criar experiência sobre o que fazemos, né? As ações que cometemos, o bem-estar que geramos para as pessoas, e daí percebemos se geramos bem-estar, geramos coisas boas ou se prejudicamos as demais pessoas que estão à nossa volta. Então, um erro bobinho lá e cá é normal e tem que acontecer para que a gente não tenha a certeza absoluta das coisas, porque se a gente não erra, a gente não tem mais aquela coisa de questionar, né? A gente não procura mais se informar mais, conhecer mais e aprender mais. A gente fica estagnado no nosso ego, nosso próprio ego. Se ele assumir o controle de você num todo, você fica descontrolado porque você não tem mais acesso às suas ações, né? Porque no seu subconsciente lá você sempre vai estar certo, por mais que você esteja prejudicando pessoas, por mais que você tenha visão errada sobre as pessoas, por mais que você tenha visões erradas até mesmo sobre você, né? E é muito importante você errar e também reconhecer onde você errou, né? Onde está o erro nas suas ações. Por exemplo, assim, você pode cometer erro como profissional na parte de trabalho, você pode cometer erro como amigo,
Você pode cometer erro como até mesmo como um praticante de alguma filosofia espiritual ou algum preceito espiritual, independente da religião que você faz parte. Na minha é budismo zen, mas errar é muito importante para que você enxergue onde estão as falhas e se a gente for levar pelo lado natural das coisas, né? Pelo lado humano das coisas, você erra porque você tem que aprender mais. E eu acho, pelo menos para mim, é muito interessante que você possa aprender mais, possa adquirir mais experiência na sua vida, tanto profissionalmente como socialmente, como ser humano, como amigo, dependente do que você for. Agora, acredito que o pior de tudo é você não reconhecer o erro. Por exemplo, abordo esses temas para que você consiga reconhecer o que pode trazer felicidade para você como ser humano e o que pode trazer sofrimento a você mesmo e sofrimento a outras pessoas que estão à sua volta, né? Não querendo dizer assim que você vai ter uma vida perfeita de não sofrer mais. Todo ser humano comete erros, todo ser humano vai ter um momento de sofrimento na própria existência. E eu tento ajudar as pessoas da melhor maneira que eu posso, né? Com conselhos, com o meu conhecimento da minha prática do budismo zen. Então, voltando a esse tema, o pior de tudo é quando você erra e esse erro você não reconhece porque você não vê esse erro. Por exemplo, assim, se você, tudo isso é uma questão de ego. O ego, ele é uma armadilha, ele não é uma coisa boa. Ele pode ser bom quando você observa e quando você se desvia de outros aspectos que vão prejudicar você mesmo e aos outros, porque o benefício que você causa a si mesmo também pode ser bom para os outros, né? É um benefício verdadeiro, quando ele não é carregado de sofrimento, de raiva, de tolice ou coisas desse tipo, né? Agora, o ego é uma das piores armadilhas para você não reconhecer o erro, porque se você sempre se achar correto na sua forma de pensar, se você sempre se achar correto nos seus conceitos próprios, né? Na sua opinião própria, na defesa da sua personalidade, na sua defesa própria, para você nunca vai estar errado. Mas para outras pessoas que estão do lado de fora te observando, elas vão perceber seus erros. E às vezes, os mestres que vão te trazer sabedoria são aqueles que vão apontar o seu erro na sua frente. Vão falar: você errou nisso, podia ser dessa forma, você agiu errado. E é sempre bom você se arrepender, né, de cometer um erro. Não um arrependimento mortal, aquele arrependimento de ponto de você se condenar para sempre, né? E de ficar se cobrando o tempo todo e se achar completamente imaturo, né? Mas errar é normal, você não pode realmente a pior coisa é você não enxergar, né? E reconhecer o erro é a melhor coisa que tem, né? Eu erro bastante como ser humano, né? E isso me dá a oportunidade de sempre melhorar como pessoa, como ser humano e até espiritualmente, né? Na minha prática espiritual, que é o budismo. Então, existem erros mais exagerados, mas não é o caso que eu vou trazer aqui. Mas, assim, se você sempre se achar na certeza absoluta e sempre se achar na razão o tempo todo, você nunca vai se colocar no lugar do próximo, nunca vai se colocar no lugar de outra pessoa e entender o que se passa na vida dessa pessoa e na mente dessa pessoa. Isso se você realmente tiver vontade, interesse de realmente fazer o bem, né? E de entender o que se passa à sua volta, ter o entendimento correto, né? Que é um dos preceitos do budismo, né? O entendimento correto. Está dentro do caminho óctuplo, não querendo me aprofundar no budismo, mas já colocando isso dentro também, né? Porque em outras religiões tem sempre outros aspectos, outros ensinamentos, então
Eu acho que acredito que todo mundo, a maioria das pessoas que são religiosos, que seguem uma prática espiritual, entendem um pouco do que eu estou falando, mesmo que eu seja budista, mesmo que você seja cristão, ou seja espírita, ou seja Hare Krishna, independente da religião que você segue, né? E outra coisa muito interessante que eu não falei, né, que eu vou mencionar, é que o que eu achei incrível é que semana passada até surgiu essa vontade de falar isso em vídeo, porque tem um colega de trabalho que ele entrou nesse aspecto, né, entrou nesse tema, e ele é pastor evangélico, né? Olha que interessante. Ele é pastor evangélico, eu sou budista, nem monge eu sou, né? Eu sou um praticante apenas, um discípulo. E ele também falou dessa questão do erro, né? Que é legal você errar, que o erro traz experiência. Só não é legal você errar e cometer esse mesmo erro de novo. Daí você não adquiriu experiência. Eu achei interessantíssimo ele ter falado isso, né? E como eu falei, né, o erro pode estar envolvido em várias coisas, na questão da estupidez, da tolice, da falta de conhecimento, da falta até de altruísmo, né? Porque o altruísmo é o contrário do egoísmo, né? Quanto mais você insufla seu ego, quanto mais você alimenta o egoísmo, eu acredito que pior vai ser essa questão de você cometer erros, né? Porque tudo que está à nossa volta, vou ser bem sincero e bem profundo nisso que eu vou dizer para vocês que estão assistindo esse vídeo ou que vão assistir. As coisas que estão à nossa volta, elas só existem para nós porque nós vivenciamos essas coisas, né? Porque elas fazem parte dos seus sentidos, né? Por exemplo, assim, eu estou na frente de um computador, de um monitor, da minha mesa, teclado e mouse. Essas coisas existem para mim porque eu presencio elas, porque eu vejo elas, porque eu sinto que elas estão perto de mim, que eu ouço o som do computador. Então, essas coisas existem porque eu estou vivendo a experiência, né, de observação, de tato, de sentimento, de... Então, a gente tem que ter essa humildade de observar. Eu acho que observar as coisas, ter percepção das coisas, é uma coisa humilde, sabe? É uma coisa de você parar de pensar nas coisas que você está fazendo, parar de pensar no amanhã, de como vai ser seu dia amanhã, e de outras coisas que estão, às vezes, atarefando a sua mente. Ao parar um pouco e olhar à sua volta. Quando você nota que essas coisas, essas experiências acontecem na sua mente porque você existe para presenciar elas e ninguém vai presenciar isso por você, essa outra coisa do erro, cometer erro e ter percepção de que você está errado, ela entra dentro desse foco também. Porque eu até entendo, e a gente não pode julgar as pessoas por elas errarem, cometer erros de comportamento, atitudes que até mesmo prejudicaram outras pessoas. A gente não pode ficar julgando, porque tudo na vida tem uma casualidade, tudo tem uma circunstância que ocasionou isso. E até mesmo que seja que essa circunstância transformou essa pessoa num ser humano bom, ou uma outra circunstância que transformou esse ser humano num ser humano ruim, prejudicial aos demais, ou tóxico, ou coisa desse tipo. Tudo tem uma razão e tudo tem uma causa, e essa causa gera efeitos. E essa causa às vezes é tão complexa que quanto mais você se aprofundar, eu acredito que você não vai descobrir de uma forma lógica de onde surgiu essa causa e porque ela trouxe esse monte de consequências, né? Tudo na vida é uma experiência, né? Um ciclo, né? E as coisas vão se transformando e da maneira que você orienta essa transformação, no caso, se você orientar a si mesmo ou as pessoas que estão dentro do seu meio social, né? Ou se você orienta de forma correta, de forma pura e bondosa
e puritano, as coisas vão se alinhar de acordo com o nível dos seus pensamentos, seu nível de bondade, as suas boas ações. Agora, se você orienta sua mente de forma prejudicial, tóxica, agressiva, rancorosa ou qualquer coisa desse tipo, as coisas vão caminhar de acordo com aquilo que você está motivando na sua mente, né? Então, dentro desse aspecto, realmente para o Buda, é mais importante que julgar o que é o certo e o errado é extinguir o sofrimento, né? O sofrimento, ele é o contrário da sabedoria, né? Ele é, ele existe por, até é legal existir o sofrimento, porque se existir o sofrimento, existe a sabedoria para a gente poder perceber o que é o sofrimento e entender aquilo dali, né? Entender e perceber e observar que aquilo é real, que realmente existe, é concreto, é um fato, né? Então, quando a gente fala sobre sofrimento, por exemplo, nossa, engloba muitas coisas, engloba erro, acerto, estupidez, tolice e sabedoria, engloba tudo. Tudo depende de uma coisa, né? Tudo é interligado com uma coisa. Agora, na questão do sofrimento, a gente está passando por um período muito difícil, né? Que é o período de polarização política. Cada uma, cada uma, cada pessoa tem uma opinião diferente da outra. E quando essas opiniões não se batem, duas pessoas querem ter a razão ao mesmo tempo, mesmo que essa tenha um sentido meio oposto, né? Então fica sempre aquele atrito, aquela coisa meio endiabrada, sabe? De uma pessoa, minha opinião é a certa, a outra, minha opinião é a certa. E quase chega num consenso nenhum, né? Porque um quer ter a razão, o outro quer ter a razão, essas razões não são a mesma razão, é uma razão oposta à outra. Então nunca chegam num diálogo, num entendimento e as pessoas não conseguem ter sabedoria, porque estão presas naquele conceito que a pessoa guarda para si, mas é só dela, não é de outra pessoa e não pode ser de outra pessoa. Então, vocês devem ter visto isso no filme do Mahatma Gandhi, né? Ele fala assim: se você quer ter a razão, você também quer ter a razão, então, para que cada um tem que ser egoísta e ter a razão só para si mesmo? Dê a razão para ele, pega um pouco da sua razão e dê para ele também. Uma das cenas inesquecíveis aí das frases que o Mahatma Gandhi falava, né? Agora, a questão do sofrimento, o erro, ele pode gerar sofrimento quando erramos demais, quando não reconhecemos esse erro e quando não nos arrependemos desse erro. É muito bom se arrepender, né? Se vocês virem os vídeos da Monja Coen, ela fala muito sobre arrependimento. Ela recita tipo um sutra que você pode olhar para a lua cheia e recitar esse sutra do arrependimento que ela fala nos vídeos dela. E é muito bom porque é bom se arrepender, sabe? E não existe uma hora para se arrepender. Você pode se arrepender a qualquer momento de uma coisa que você fez, de uma atitude, de um erro que você cometeu. Por exemplo, eu me arrependi de alguns erros aí. O último erro que eu me arrependi foi de não ter revisado a minha moto ali. Porque minha moto semana passada deu uma pane elétrica por negligência minha. Então me arrependi de não ter aberto o motor, de não ter comprado uma peça lá que eu precisava trocar, né? Então, gente, é muito natural você se arrepender. É bom mesmo você cometer erros e depois aprender, não ser mais negligente, né? Essas coisas eu falo muito nesses vídeos que eu estou gravando sobre autoobservação, autoanálise, porque o budismo zen é bem introspectivo. Então, em vez de eu ficar falando sobre preceitos de budismo, sobre os ensinamentos de Buda, eu falo mais a coisa mais concreta, para que não seja difícil de entender, né? Uma pessoa que não faz parte da prática, né? Então, quero falar de forma aberta mesmo. E podemos cometer erros como profissional, por exemplo, eu como profissional de informática, às vezes cometo alguns erros
E os erros são erros normais, porque a informática é uma coisa que ela está sempre sofrendo de constante transformação, né, o tempo todo. Amanhã já surgiu uma peça nova, um conceito novo de manutenção, um conceito novo de hardware, um conceito novo sobre alguma coisa que ninguém sabia e aí alguém descobriu e todo mundo passa a estudar sobre isso. Então errar é legal, gente. Olha, errar é bom porque você adquire conhecimento e é sempre bom adquirir conhecimento, é sempre bom aprender e aprender sobre os seus erros. Como ser humano também, você vacilar algumas vezes em alguma coisa que você falou e essa coisa ofendeu muito alguém e você chegar lá e pedir desculpa, é uma das coisas mais lindas que existem. Eu acho que não existe mal nenhum nisso, né? Só não pode ser uma coisa do tipo você errar e prejudicar um ser humano e você não se arrepender desse erro e também não pedir desculpas, né? Hoje em dia é muito difícil a gente criar empatia, né? Se colocar no lugar do próximo, notar o sofrimento dessa pessoa e tentar ajudar essa pessoa, né? É muito difícil. A gente está numa época muito egóica, de muito egoísmo, de muita insuflagem de ego, de opiniões, de conceitos. Então, esse vídeo vai mais para essas pessoas que também têm essa dúvida. Poxa, tem gente que fala assim: ah, eu sempre cometo o mesmo erro, não consigo parar de cometer o mesmo erro. Você consegue. Você tem que dar uma ordem mental bem forte para sua cabeça que você não vai errar novamente, não vai cometer aquele mesmo erro novamente. Um erro que você já sabe que já cometeu, né? Que você já tem ciência do que ele pode causar à sua volta e a si mesmo, né? As consequências que esses erros podem trazer para sua vida. Então, é muito bom você ter essa percepção, essa atenção, né? E principalmente porque se é uma coisa demasiada, se é uma coisa recorrente, aí existe um problema, né? Quando o erro é recorrente, ele só vai levar ao sofrimento, né? É bom errar algumas vezes para você aprender e ter noção das coisas, né? Ter percepção, de ter uma visão sobre as coisas, né? Se você não tem essa visão, só vem desgraça, né? Só vem coisas prejudiciais, né? Então, gente, esse foi o meu vídeo falando a respeito sobre isso, dentro da ótica da minha prática espiritual, que é o budismo Zen, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se meu microfone der uma chiadinha aí, eu peço perdão, porque meu headset aqui tá bem estragado. Mas eu tô aguentando aí até juntar uma grana para comprar outro. Tá, gente? Um grande abraço a vocês. Errar é normal, pode errar e aprender com esses erros, mas tome cuidado, tá? E desejo aí um ótimo domingo para todos, uma ótima noite, uma ótima semana. Para quem está curtindo o feriadão ainda, um ótimo feriadão para vocês. Infelizmente ou felizmente eu vou trabalhar durante o feriado, né? Tá, gente? Um grande abraço aí, boa noite para todos.